Bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa segunda aula preparatória aí para prefeituras, né? Então a prefeitura específica aqui é a prefeitura de Chapecó. E nós vimos na aula de ontem então noções sobre Estado, governo, administração pública, estudamos sobre administração direta, sobre administração indireta e falamos sobre os agentes públicos. Conhecemos os agentes públicos. Dentro dos agentes públicos nós conhecemos aqueles que têm um cargo, né, que são os servidores, aqueles que têm um emprego, que são os empregados, e os agentes temporários que ocupam uma função. Ok? E aí nós chegamos aonde realmente importa para vocês, conforme o edital, que é o estudo da Constituição. Tá? Essa parte que nós estamos estudando, ela está tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica. E ela também é uma preparação para estudar o Estatuto. Ok? Então, as regras do servidor, elas vêm da Constituição, vêm dessa parte que nós estamos estudando agora. Então, o que acontece? Na aula de ontem, nós começamos a falar, então, sobre o artigo 37. Ok? Nós fomos bastante ali sobre o artigo 37. O que nós vimos? Que o artigo 37 começa o capítulo da administração pública na Constituição. Nós vimos que a administração direta e indireta de todos os poderes, de todos os entes, respeita, né, 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que eu vi? Que a eficiência foi incluída em 1998, não estava no texto original. Ok? O que mais que nós vimos? Que cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros. Brasileiros podem ser brasileiros natos ou naturalizados. Existe uma categoria à parte de cargos que são exclusivos de brasileiros natos. Quando vocês estudarem o artigo 12 com a Prof. Karen, lá na nacionalidade, ela vai dizer, ó, esses cargos aqui são exclusivos de brasileiros natos. Tá? E vocês vão aprender o que é um brasileiro nato. Né? Eu expliquei para vocês, aquele que nasce no Brasil, de pai ou mãe brasileiro, é brasileiro nato. Aquele que nasce no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, a serviço do Brasil, é brasileiro nato. Aquele que nasce no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, que não está a serviço, mas que requeira a nacionalização lá num órgão brasileiro lá no exterior, ou após os 18 anos requeira numa repartição brasileira, ele é brasileiro nato. Ok? Os demais são brasileiros naturalizados. Pense o seguinte, brasileiros naturalizados, né, alguém que nasce em outro país, que não é de pai ou mãe brasileira e que venha para o Brasil. Depois de um tempo X, ele adquire a nacionalidade. Quem é de origem portuguesa após 1 ano, quem é de outras origens após 15 anos morando no Brasil. Tá? Isso são cenas que vocês vão aprender com a Karen. E existem cargos, são só deles, brasileiros natos. Quais são cargos? Exemplo. Oficiais das Forças Armadas, diplomatas, são exclusivos de brasileiros que são natos. Os demais cargos para qualquer brasileiro, nato ou naturalizado. Exemplo, um estrangeiro que está morando aqui no Brasil, que é de origem portuguesa, já está há mais de 1 ano, já requereu a nacionalidade brasileira. Ele pode fazer o concurso da prefeitura? Pode, ele já é nacional. Ele é um brasileiro naturalizado. Ok? Então vocês vão ter bastante concorrentes aí, né? Vários países são de origem portuguesa, por exemplo, Guiné-Bissau, outros aí, eles já podem requerer, após 1 ano morando no Brasil, a nacionalidade. Aí já podem fazer concurso. Ok? Tá, e os estrangeiros? Somente na forma da lei, somente se a lei permitir. Senão não pode estrangeiros, tá bom? Por isso que no edital de vocês não tem estrangeiros. Vamos lá. A investidura em cargos e empregos depende da aprovação em concurso, de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos comissionados, que são de livre nomeação, livre exoneração. Não precisa fazer concurso, então. O que mais que nós vimos? Que o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogado por igual período. Ok? O primeiro período eu chamo de período prorrogável e o segundo período de período improrrogável. O que mais que nós vimos? Que durante o período improrrogável, aqueles aprovados em concurso têm prioridade sobre os novos. Ok? Então, olha só, durante o período improrrogável, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso de provas ou prova de título será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego. Ok? Sim ou não? Sim. Então, bora. Vamos lá. O que mais que nós vimos? Que existe as chamadas funções de confiança, são as FCs.
As FCs são exclusivas de servidores de carreira. Ok? São exclusivas de servidores efetivos, as FCs. FCs não é a mesma coisa que CC. O CC é o cargo comissionado. Pode ser qualquer um para ocupar. Agora, a FC só para quem é da carreira. Ok? Então, existem situações que só alguém da carreira pode exercer essa função de confiança. Ok? E o que mais que a Constituição diz? Que dos cargos comissionados, um percentual a lei pode reservar para quem é efetivo. Né? Já expliquei também isso, que para valorizar a carreira, eu reservo um percentual de cargos para a própria carreira. Aqui na prefeitura, por exemplo, o comandante da guarda municipal é da carreira, não era assim há pouco tempo atrás. Era qualquer pessoa. Inclusive, o outro comandante era um coronel aposentado da PM. Hoje não. Hoje apenas um guarda municipal pode ser o comandante da guarda. Por quê? Porque um percentual dos cargos foi reservado para a carreira. Por que isso é bom? Porque pega alguém que conhece a carreira, que está ali naquela carreira e vai melhorar ela. Ok? Então, valoriza o servidor. Por que ele é comissionado? Porque o prefeito precisa ter confiança. Ele vai escolher quem vai ser o guarda dentro da carreira. Ok? Por questões partidárias, por questões de confiança. Por isso que é livre nomeação, livre exoneração. Fechou? Vamos lá. Nós vimos que o servidor tem direito à livre associação sindical. Então, pode se associar em sindicatos. O que mais que nós vimos? Que o servidor tem direito a greves. Ok? Olha só. O servidor tem direito, então, a greves. Então, o que acontece? A lei diz que é preciso reservar a um percentual mínimo estar trabalhando em áreas sensíveis, né? Por exemplo, saúde. Né? Não pode alguém se acidentar, chegar no hospital, não tem nenhum médico, está todo mundo de greve. Não pode, tá? Tem que reservar um percentual mínimo. O que mais que nós vimos? Que a lei vai reservar um percentual dos cargos para pessoas com deficiência. Então, pessoas com deficiências vai ser reservado um percentual dos cargos. Ok? Isso varia, né, esse percentual, conforme o ente federativo. Tá? Geralmente varia entre 5% a 20%. Tá? Olha só, depois o que nós vimos? Aqui está a justificativa para o agente temporário, para o servidor temporário. A lei estabelecerá casos de contratação temporária por prazo determinado, né, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, toda vez que precisar contratar alguém temporariamente, a justificativa é esse inciso aqui. Então, o que a prefeitura vai dizer? Nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e conforme ao Estatuto dos Servidores do Município, autoriza-se a contratação de um agente temporário por meio de processo seletivo. É isso que o prefeito faz. O que o prefeito faz? Ele é do executivo. Ele vai o quê? Administrar. Como é que se administra? Executando aquilo que está na lei. Então, ele vai na lei, olha o que está na lei, está permitido e faz. Sim? Então, o prefeito pode contratar temporários? Pode, por necessidade temporária de excepcional interesse público. A justificativa dele está na Constituição. Ok? Então, não vai nenhum brasileiro levantar o braço e dizer, não, eu não quero que contrate um temporário. Vai conseguir? Não. Se ele provar que tem necessidade temporária de excepcional interesse público, está justificada a contratação. Ok? Não, pode ser o próprio município, pode ser o próprio ente federativo. Exemplo aqui, ó. A contratação, ele vai lançar um edital. Só que detalhe, para fazer essa contratação, é necessário ter uma lei que regulamente as contratações temporárias. Tá? Não basta ter essa provisão constitucional aqui. Precisa ter uma lei no município que permita que ele contrate temporários. Em cima dessa lei, ele vai fazer o processo seletivo, que pode ser através de uma empresa que faça o processo seletivo, que geralmente é o dos municípios aqui. Né? Eu acho que a própria Objetiva também faz a contratação dos professores, ACTs, mas também pode ser o próprio Estado, exemplo, os agentes do DEAP. É o próprio Estado que faz o processo seletivo. Não precisa contratar uma empresa para fazer isso, tá? Fechou?
Concurso já é diferente. Concurso, como é mais complexo, geralmente se pega uma empresa para fazer o concurso. Mas tem, por exemplo, não é obrigatório. Tribunais, para contratar juízes, alguns tribunais é o próprio tribunal que faz a prova, não é uma empresa. Tá? Então depende do cargo. E onde nós paramos na aula passada, o inciso 10. Ó, a remuneração e o subsídio serão fixados ou alterados por uma lei específica. Nós vimos que remuneração é a soma do vencimento mais vantagens e o subsídio é uma parcela que é fixa. Fechou? E tanto o subsídio quanto a remuneração, para serem alterados, precisa de uma lei. E essa lei tem que ser uma lei específica. Como assim, professor, uma lei específica? Pessoal, era muito comum, antes da Constituição de 88, se fazer uma lei para A e colocar no meio uma lei para B. Exemplo, vamos pensar o seguinte, estava fazendo uma lei para alguma coisa, e aí colocava-se um artiguinho no meio, dando vantagem para alguma categoria ali no meio. Ou seja, isso ficava mascarado. Okay? Hoje não pode isso. Com a Constituição de 88, qualquer alteração de remuneração e subsídios tem que ter uma lei só para isso. Para que a população tome conhecimento, essa lei é para alterar a remuneração dos servidores. Entenderam? Por isso que é específico. Eu não posso, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lei para criar o cargo de enfermeiro. Só que aqui no meio a gente bota o aumento dos médicos. Não pode fazer isso, ok? Isso é inconstitucional. Tá? Então, eu crio uma lei para criar os cargos de enfermeiro e uma lei para dar aumento para os médicos. Não posso misturar as coisas, entenderam? Por isso que a lei tem que ser específica. Então, circula a palavra específica. Se eu tenho que dar aumento, tem que ser uma lei específica. Fechou? Então, vamos embora. Próximo inciso é um inciso importantíssimo, tá bom? Esse inciso, ele é muito importante. Então, eu vou apagar aqui, porque eu quero fazer esse inciso com vocês, tá bom? Depois a gente vai refazer esse esquema aqui. Só que eu preciso agora tratar de um assunto muito importante. E a gente vai usar isso aqui. Pessoal, vocês podem ver, na primeira vez é bem mais difícil. Quando eu olho de novo, já não é mais tão difícil. Na terceira vez já é brincadeira. Tá? Não subestime a Ferrari que vocês têm, o cérebro de vocês é uma máquina muito potente, tá bom? Então aquela primeira vez eu olho, é um assunto novo, eu nunca vi na minha vida. Depois da segunda vez, já tá, tô pegando a coisa. E depois cai a ficha. Tá bom? Vou eu aqui sentar e vem aqui as enfermeiras, vão dar uma aula, por exemplo, pulsionar uma veia. Eu vou ficar, olha só, né? É a mesma coisa. Vem um engenheiro aqui, vai falar dos cálculos, não sei o que. A mesma coisa. Tá? Então, cada carreira tem um tempo. Só que todos nós, servidores, precisamos saber da nossa carreira. E para saber da nossa carreira, nós precisamos saber dos nossos direitos e dos nossos deveres, que está na Constituição. Ok? Então, aqui vem um assunto interessante, um assunto, inclusive, polêmico. Tá? Agora vem aqui, o artigo 37, no inciso 11. O inciso 11 é o inciso famoso. É o inciso que trata do teto. Tá? Dentro do teto, nós temos um teto geral, que significa que ninguém no Brasil pode ganhar mais que um ministro. Ministro da onde? O que vocês imaginam? Qual é o maior salário do Brasil? O ministro do STF. Ok? Mas existe também os chamados subtetos. Tá? Dentro dos subtetos, nós temos que analisar o seguinte. Tá? O que nós vamos analisar aqui? Eu vou fazer uma leitura geral, tá, disso aqui tudo, e aí vou explicar para vocês, tá? Olha só, em âmbito... Deixa eu melhorar aqui.
Deixa eu melhorar aqui. E aí depois a gente faz a leitura. Olha só. Em âmbito do município, ninguém pode ganhar mais que... O que vocês acham? Prefeito. Ok? Em âmbito do Estado, como é que é? Em âmbito do Estado é um pouquinho diferente, tá? Em âmbito do Estado, nós temos a seguinte situação. Se for do poder executivo, é alguma coisa. Se for do poder legislativo, outra coisa. Se for do poder judiciário, outra coisa, ok? Então, em âmbito municipal, ninguém pode ganhar mais que o prefeito, mas o prefeito não pode ganhar mais que o ministro da STF, ok? Oi? Não, o presidente tem que ganhar menos que o ministro da STF, tá dentro dessa regra aqui, tá? Olha só, dentro do Estado, o poder executivo, quem que pode ganhar mais no Estado de Santa Catarina? Quem pode ganhar mais? Governador, em âmbito do executivo. Do legislativo, quem é que ganha mais no Estado? Os deputados estaduais. Ok? Então, o maior salário do legislativo é o dos deputados. E no judiciário, quem é o maior salário? Do judiciário, o maior salário é o dos desembargadores. E o salário dos desembargadores, é limitado a 90 inteiros e 25 centésimos do STF. Então ele vai ganhar até 90,25% de um ministro do STF. Esse salário de desembargador, ele se aplica aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores. Ok? Olha só. Então, o que nós temos? Ó? Nós temos um teto geral e nós temos os tetos subtetos. Tá? Vamos fazer a leitura agora para vocês conseguirem visualizar tudo que eu falei. Olha o tamanho desse inciso. Esse inciso é gigante, tá? Então, quando a gente se depara com esse inciso, quem não conhece não vai ver os detalhes que estão escritos aqui. Olha o que diz. A remuneração e o subsídio. Vamos lá, eu quero que vocês pensem comigo aqui, ó. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos, já aprendemos isso, né? Cargos, empregos e funções. Da administração direta, das autarquias, das fundações, tá? Dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandatos eletivos, dos demais agentes políticos, que nós estudamos a classificação, e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Olha o tamanho dessa frase aqui. Está dizendo o seguinte, que qualquer provimento, pensão ou outra espécie remuneratória não pode ser superior à do ministro do STF. Então, esse é o teto geral. Ninguém ganha mais que um ministro do STF. Tá bom? Na lei, a Constituição diz que o teto geral é isso aqui. Dá mais ou menos R$36 mil por mês. Ok? Tá? Bruto, né? R$36 mil. Ok. Mas olha o que a Constituição diz. Ela diz os chamados subtetos também. Primeiro subteto, olha o que ela diz. Aplicando-se como limites nos municípios o subsídio do prefeito. Então, em âmbito do município, subsídio do prefeito. Fechou? Aí ela continua, ó. E, no âmbito dos estados e do DF, o subsídio mensal do governador
no poder executivo. Então, do executivo é o governador, ok? Aí ela continua, ó, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no legislativo. Então, no legislativo, deputados estaduais, ok? E aí, ó, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que é o teto aqui, seria o cargo máximo do Judiciário Estadual, os desembargadores do Tribunal de Justiça, tá? Que fica lá em Florianópolis. Tá? Então, os desembargadores do TJ Santa Catarina, por exemplo, é o limite do Judiciário, ok? E olha só o que a Constituição diz, que esse dos desembargadores, né, ó, é limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então, os desembargadores é limitado a 90 inteiros e 25 centésimos desse aqui. Então, se esse aqui, vamos fazer um cálculo, se esse aqui fosse 10 mil, esse aqui ganharia 9.025. É isso aqui, tá? Seria um cálculo proporcional, tá? Claro que aqui é 36, multiplica por 90,25 na parte de baixo, tá? Olha só, no âmbito do Poder Judiciário, aplicando-se esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores. Então, esse limite do desembargador se aplica ao Ministério Público, se aplica aos procuradores e se aplica aos defensores públicos, tá? Então, se aplica aos defensores públicos. Ok? Do ministro do STF. Tá? O 90,25 é do STF. Tá? Pensa o seguinte, qual é o maior salário? Esse. Em âmbito estadual, um desembargador ganha 90,25% desse salário aqui. Ok? Só que vejam bem, a questão do teto, existem outras regras que também estão, tá, no texto constitucional. Pessoal, concentra aí, ó. Nós vamos agora analisar os outros incisos ligados ao teto, para nós fecharmos o teto, tá? Então, a Constituição, ela não segue uma lógica aqui, um inciso atrás do outro. Ela fala uma coisa, depois vai lá no parágrafo, regulamenta aquilo. Então, a gente tem que mais ou menos se localizar. O que é mais importante para a prova de vocês? Isso aqui. Que o teto geral, ministro do STF, e que tem no município, provavelmente a questão mais provável de cair é aquela que vocês vão enfrentar, que é a do prefeito. Então, em âmbito municipal, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Ok? É isso que vocês precisam saber. Vou passar aqui o próximo inciso para mostrar para vocês. Bom, vou passar para vocês aqui a próxima situação, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só, a próxima regrinha importante que eu preciso mostrar para vocês está no parágrafo 9º. Todo mundo, né, desloca ali dentro do artigo 37 e vai lá para o parágrafo 9º. Parágrafo as duas cobrinhas aquela, tá? Lá no parágrafo 9º, olha só, por que é difícil estudar um pouco para concurso? Porque eu chego lá no parágrafo 9º, ele não diz que está falando do teto. Ele diz assim, ó, o disposto no inciso 11. Aí a pessoa teria que voltar no inciso 11 e olhar que o inciso 11 se trata, tá, de teto. Então, por isso que a maioria vai comprar uma apostila lá no Banco do Brasil e não vai entender bolhufas, porque ele não vai fazer as remissões, tá? Então, em relação ao teto, existe uma regrinha importante aqui. A pergunta é o seguinte: esse teto se aplica à administração indireta? O que vocês imaginam? Ó, a pergunta é essa aqui. Eu vou aplicar o teto, que é do ministro da STF, numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista, que pertence à administração pública? O que vocês acham? Em regra, sim, né? Eu teria que respeitar. Só que o que acontece? Não é bem assim. A Constituição, ela trouxe uma regrinha especial ali, ó. Olha só o que ela diz.
aplica-se, então o teto aplica-se às empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Então, olha só, esse teto vai se aplicar às empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, são pequenas empresas ligadas a essas maiores, ok? E suas subsidiárias, somente numa situação. Olha o que diz a Constituição. Então, para aplicar o teto para elas, elas têm que receber recursos públicos para duas coisas: pagamento de pessoal ou custeio em geral. Então, se, por exemplo, a Petrobras recebe recursos do orçamento para pagamento de pessoal ou de custeio em geral, ninguém ganha mais que o teto. Ok? Entenderam? Quem não entendeu? Levanta a mão. Ó, uma empresa pública, Caixa Econômica, Correio, Petrobras, Banco do Brasil, Casan, Celesc, ok. Vai respeitar o teto? Em regra, sim. Mas somente quando ela respeita, se encaixar nessa regrinha aqui. Tem que receber recurso. Por quê? Por exemplo, a Celesc. Vocês acham que um diretor da Celesc ganha 36 mil por mês? Ou ganha mais? Ou ganha menos? Ganha mais. Por que ganha mais? Por que ganha mais? Porque não recebe recursos para pagamento de pessoal ou de custeio em geral. Aí um diretor da Celesc pode ganhar 50, 60, 70, 80, 90, ok? Porque é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, no caso a Celesc é uma sociedade de economia mista, que não recebe recursos para pagamento pessoal ou custeio em geral. Ok? Então, teto é bem específico. Se uma empresa pública não recebe recursos, ela só... Por quê? Da onde é que vem o dinheiro da Celesc? Do pagamento das tarifas. Então, ela precisa do orçamento do Estado, dos nossos impostos? Não. Então, por isso que não respeita teto. Agora, por exemplo, se eu pegar a Ipagre, que não sobrevive com o que ela faz, o Estado cobre o pagamento dos servidores, dos empregados públicos ali. Então, respeita teto. Fechou? Eu não acredito que vai cair isso na prova de vocês, é muito avançado. Ok? Isso é mais para provas um pouco mais avançadas, tá? Bancas mais difíceis, como a FEPESE, por exemplo. Tá? Não é o caso da banca de vocês. A banca de vocês é mais direta. Tá? Fechou, então? Vamos adiante. Existe outra regrinha sobre o teto. A outra regrinha sobre o teto está aqui, ó, no parágrafo 12. Preste atenção aqui, ó, parágrafo 12. Olha o que está dizendo. Parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal, no seu âmbito, mediante uma emenda à Constituição Estadual, como limite único o subsídio dos desembargadores. Então, em Santa Catarina, o maior teto do Executivo não é do governador. Em Santa Catarina, foi alterado a Constituição, permitindo a criação de um limite único. E esse limite único é o do desembargador. Então, o maior salário do Estado de Santa Catarina é o dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Ok? É o chamado teto único. Como é uma questão muito específica, muito avançada, para a prova de vocês não é o caso. Mas quem vai estudar PM, por exemplo, que cai a Constituição Estadual, a legislação estadual, e vão fazer concurso para o Estado, eles obrigatoriamente têm que saber que o limite é o do desembargador. Agora vocês vão fazer para a Prefeitura. Qual é o mais lógico aqui? Do prefeito. Então, existe o teto geral dos ministros, mas o prefeito é o maior teto da Prefeitura, do município. Ok? Algum de vocês vai ganhar mais que o prefeito? Não, seria inconstitucional. Ok? Por isso que dá problema para a contratação de médicos.
né? Porque às vezes tem um município que ganha pouco lá, o prefeito, e o médico não vai querer, né? Dentro de determinado município que vai ganhar pouco, tá? Pouco dentro da realidade do Brasil, né? Brincadeiras aí, tá? Beleza. Então, em termos de teto, ainda temos ali, ó, o inciso 11, o parágrafo 11. Ele diz ali, ó, não se computam para fins de teto parcelas indenizatórias, tá? Então, o que que nós temos aqui ainda sobre teto, ó? O parágrafo 11, que diz o seguinte, ó. Parcelas indenizatórias tá? Parcelas indenizatórias, elas não respeitam o teto, tá? Não são computadas. Por isso que, por exemplo, os ministros do STF ganham os 36 mil, mais o auxílio moradia. Ok? Que vai para os 40 lá, tá? Fechou? Entenderam? Porque verbas indenizatórias não respeitam o teto. Tá? Então. Hã? O parágrafo 11. As cobrinhas é o parágrafo. Tá? Pessoal, então, fechamos 31 minutos desse bloco. Vamos fazer um intervalinho. No próximo bloco a gente continua. A gente parou, então, no inciso 11. E aí eu fiz todas as ligações da Constituição sobre teto. E a gente segue na próxima aula no inciso 12. Ok?